Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Abramos a palavra do Senhor no mesmo espírito de adoração, no Salmo de número 96. Este salmo nos mostra o novo cântico dos filhos de Deus. E este é o título da mensagem desta manhã: o novo cântico dos filhos de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. O Senhor, ele firma o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. O presbítero Isaías já orou pela mensagem. Meus irmãos, cantar é uma atividade praticamente universal. Desde os tempos mais antigos, os homens cantam para celebrar suas alegrias, expressar suas tristezas, preservar suas memórias e manifestar os seus afetos, manifestar os seus anseios. Isso porque o cântico possui essa capacidade singular de envolver a mente e os afetos, fazendo com que palavras sejam não apenas lembradas, mas profundamente sentidas. E a Escritura não despreza essa dimensão afetiva do cântico. Os salmos nos ensinam a cantar com alegria e com lágrimas, com temor e com esperança, em dias de celebração e em noites de profunda angústia. O problema não está em sentir quando nós cantamos. O problema começa quando a música deixa de ser serva da verdade e passa a ser utilizada como um instrumento para produzir artificialmente alguma experiência afetiva ou religiosa. Essa é uma distinção especialmente necessária em nossos dias. Porque em parte do cristianismo contemporâneo, a música, ela pode assumir uma função, a função de uma espécie de catarse, né, coletiva. Quando você libera o que está aprisionado, algum tipo de sentimento ruim. Então, determinadas melodias, repetições e progressões, muitas vezes, são empregadas para conduzir as pessoas a certo estado emocional, e a intensidade dessa experiência acaba sendo confundida com a presença de Deus. Algumas melodias, elas de fato despertam em nós um sentimento específico, independente do que a letra diz. E em casos ainda mais graves, espera-se que a atmosfera musical produza decisões, experiências espirituais, ou mesmo aquilo que somente o Espírito Santo pode realizar no coração humano, a regeneração e a conversão.
Mas nós precisamos nos aperceber do risco que nós corremos, meus irmãos, de revestir uma experiência de linguagem cristã e ainda assim empregá-la imperceptivelmente segundo uma lógica profundamente pagã. Pois o fato de uma canção mencionar Deus, graça, fogo, presença ou glória não significa por si só que estejamos diante do louvor que Deus requer. Na adoração bíblica, a música não cria a realidade espiritual que nós cantamos. Ela não tem esta capacidade. Antes, a música serve à verdade revelada de Deus e conduz nossos afetos a responder adequadamente a essa verdade. Não foi à toa que o Senhor Deus inspirou um inário, que é o nosso saltério. E é por isso que nós precisamos cantar os salmos. Não entendo que somente os salmos, mas cantar os salmos e cantar a Escritura como um todo. Porque os cânticos inspirados da Escritura são a própria palavra de Deus colocada em nossos lábios. E os cânticos que a igreja compõe devem confessar, ensinar e proclamar fielmente essa palavra. Por isso Paulo escreve, como nós já conhecemos este texto, em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós. Não só habite em vós, mas ricamente, ocupando todos os espaços, a palavra de Cristo. E como isto acontece? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, quando a igreja canta, ela não deixa de confessar sua fé para simplesmente experimentar alguma coisa. Pelo contrário, quando a igreja canta, ela confessa a verdade de tal maneira que essa verdade alcança também seus afetos, a sua mente e os seus afetos. Não é a intensidade da emoção, meus irmãos, portanto, que autentica o nosso louvor, mas a correspondência dessa emoção à verdade acerca do Deus que estamos adorando. E é aqui que o Salmo 96 nos confronta com um cântico de natureza inteiramente diferente. As suas primeiras palavras, observe aí, são uma convocação. E é uma convocação para quê, igreja? Não apenas para adorar no seu coração. É preciso que seja de coração, mas não apenas no seu coração. Qual é o imperativo? Cantai. Tem como você cantar sem abrir a boca? Não tem. Cantai ao Senhor um cântico novo. Veja, não é qualquer cântico. Não é um cântico voltado para a experiência do adorador. É um cântico ao Senhor. Cantai ao Senhor. Isso já direciona, meus irmãos, qual deve ser a perspectiva da música. Ela não pode ser antropocêntrica, centrada no homem, nas suas necessidades, anseios, desejos, medos, expectativas, mas ela é voltada para o Senhor. Precisamos então perguntar: o que torna esse cântico verdadeiramente novo? O que significa isto? Que verdade é tão gloriosa que deve encher os lábios do povo de Deus e governar seus afetos, suas emoções? E o que acontece quando aqueles que conhecem essa verdade começam realmente a cantá-la? É sobre isto que o Salmo 96 nos convida a refletir. Esse salmo não possui, como você observa aí no texto hebraico e nem no nosso português em itálico, um título que nos informe quem o escreveu e em que circunstância foi composto. E isto nos impede de determinar com segurança a sua ocasião histórica. Entretanto, temos uma importante conexão bíblica. Se você abrir em 1 Crônicas, capítulo 16, você verá que quase todo o Salmo 96 aparece ali. Na verdade, ali é uma coletânea de vários trechos de outros salmos. E aquele salmo, em 1 Crônicas 16, ele é um cântico entoado por ocasião da chegada da Arca da Aliança a Jerusalém, durante o reinado de Davi. Estamos chegando no clímax, no auge do reinado de Davi.
ele já havia vencido todos os inimigos ao seu redor, ele já havia unido o reino, as tribos do norte, Israel e a tribo de Judá e Benjamim, as tribos de Judá e Benjamim, e agora ele estava ele estava querendo construir o templo, e depois ele vai saber pela parte do Senhor, através do profeta Natã, que não é ele que vai construir, mas o seu filho Salomão, mas ele junta todas as ofertas, então ele quer fazer de Jerusalém, pela ordem do Senhor, aquele lugar da habitação que o Senhor já havia falado desde o período de Moisés, que ele escolheria. Então é um momento de grande festa e do auge do reino de Deus estabelecido através de Davi. E naquele contexto, então, a presença da arca no local preparado por Davi, ela é celebrada com louvor, com ações de graças e proclamação das obras do Senhor. Os feitos redentores do Senhor são celebrados desde o início da história de Israel, desde o período de Abraão, até agora o Senhor está, então, cumprindo as suas promessas, desde que as promessas que ele fez a Abraão. Não é possível determinar com segurança a relação exata, literária, entre os dois textos, e se o Salmo 96 foi composto para aquela ocasião, ou se o cronista incorporou a narrativa, um cântico já conhecido na narrativa, na adoração de Israel. O que nós podemos afirmar é que essa associação nos ajuda a perceber o ambiente de culto que envolve o Salmo. Nós estamos aqui, portanto, diante de um cântico destinado à adoração pública do povo de Deus, mas cujo horizonte ultrapassa as fronteiras de Israel. Isso se torna evidente desde os primeiros versos. Observe aí que o salmista convoca todas as terras, e não apenas Israel, para cantar ao Senhor. Ele ordena que sua glória seja anunciada entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Depois ele se dirige às famílias dos povos. E ao final, no clímax dos Salmos, ele convoca toda a criação, os céus, a terra, o mar, os campos e as árvores, a se alegrarem diante de Deus. Assim, meus irmãos, nós podemos perceber que o movimento do Salmo se amplia até envolver as nações e a própria criação. Essa dimensão universal revela um dos propósitos da eleição de Israel. E revela a abrangência da obra redentora de Deus. Deus não chamou apenas Israel. Deus chama todas as nações para adorá-lo. Deus tem em mente salvar gente de todas as nações. Mas não só isso. Deus tinha em mente redimir toda a criação, na verdade. Então, desde que chamou, pensando essa dimensão universal e do propósito que ela revela em relação à reeleição de Israel, a gente percebe que desde que chamou Abraão, você lembra, nós devemos ligar isso com o texto de Gênesis 12:3. Quando chamou Abraão, Deus prometeu que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então Israel foi separado dentre as nações para pertencer ao Senhor, receber a sua revelação e testemunhar de suas obras. Então a promessa abrâmica, ela atravessa a história da redenção e ela vai alcançar a plenitude em Jesus Cristo. Porque o povo redimido dentre as nações torna-se também o povo enviado às nações. Esse é o grande tema do Salmo. Então, depois de declarar que toda a autoridade lhe havia sido dada nos céus e na terra, é por isso que Jesus, o Cristo ressurreto, envia os seus discípulos para fazer o quê? Discípulos de todas as nações, para anunciar a sua glória entre todos os povos. Desse modo, esse salmo, meus irmãos, fala à igreja, porque a igreja foi separada do mundo para pertencer a Cristo. Mas ela é enviada ao mundo para proclamar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, o alcance universal do Salmo 96 não pertence apenas à antiga esperança de Israel, a igreja da velha aliança. Nós mesmos fazemos parte do seu cumprimento.
Séculos depois de Israel receber a ordem de anunciar entre as nações a glória do Senhor, aqui estamos nós, entre essas nações, conhecendo a sua salvação e cantando os seus louvores. E o Deus que ordenou que sua glória fosse proclamada entre todos os povos, fez com que essa proclamação chegasse também até nós. E o Salmo, meus irmãos, ele olha ainda mais adiante. Eu estou aqui fazendo uma exposição panorâmica nessa contextualização. Nós vamos ver que ele não termina apenas com aquilo que Deus realizou no passado e está a realizar no presente. O seu horizonte alcança o dia em que o Senhor virá para julgar a terra e toda a criação se alegrará diante dele. Assim o cântico percorre a grande trajetória da obra redentora de Deus. Ele celebra a sua salvação, ele proclama o seu reinado presente e ele aguarda com expectativa a sua consumação. É nesse horizonte que nós devemos seguir a convocação deste salmo. E nós temos exatamente o que é a liturgia, o que se faz no culto. E o que nós estamos aqui a fazer. Nós estamos aqui a celebrar a criação, a salvação de Deus e antecipar, celebrar antecipadamente a vitória que pertence ao Senhor e que vai pertencer ao seu povo por extensão. É nesse horizonte que devemos então ouvir a convocação deste salmo, que pode ser resumida na seguinte proposição. Eu vou trazer uma proposição que resume esta mensagem. A glória do Deus que salva, reina e vem para julgar, exige um novo cântico que alcance todas as nações e envolva toda a criação. A glória do Deus que salva, que reina e que um dia vem para julgar e consumar a salvação, exige do seu povo um novo cântico que alcance todas as nações e envolva toda a criação. Então, meus irmãos, o salmista começa mostrando de onde esse cântico nasce, porque ele não pode permanecer apenas nos lábios daqueles que já conhecem o Senhor. Isto nos leva ao primeiro princípio. E eu vou resumir esse princípio cada princípio em dois imperativos e um princípio que o segue. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem que o cântico mostra é: cantai e anunciai. O novo cântico celebra a glória do Deus que salva. Cantai e anunciai. O novo cântico celebra a glória do Deus que salva. Antes de prosseguir, por que eu gosto de anunciar títulos? Porque você tem no título um resumo do que está a se falar. Então você vai, se você não anotar tudo o que eu falo, a tendência é você lembrar, quando você ler o texto, a partir daquele título. Então, cantai e anunciai. O novo cântico celebra a glória do Deus que salva. Observe, nós fizemos a pergunta na introdução. O que faz do cântico do povo de Deus um novo cântico? Primeiro é esta a razão. Ele é um novo cântico porque ele celebra a glória do Deus, do único Deus que salva. É isso que o torna um novo cântico. Que ele celebra a glória do Deus que salva. Versos 1 a 6. Observe comigo que o Salmo começa com uma convocação. E essa convocação é tripla, ela é repetida 3 vezes num paralelismo. Observe. E um paralelismo progressivo. Quer dizer, vai progredindo, vai tornando mais abrangente. Como uma onda no mar que vai crescendo, não é? Ele é para nos atingir. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Observe, a repetição do imperativo cantai confere intensidade à convocação. Mas também há uma ampliação do seu alcance. O cântico começa nos lábios do povo que conhece o Senhor e imediatamente se abre em direção ao mundo. Cantai ao Senhor todas as terras. E o salmista qualifica esse cântico, um cântico novo.
A expressão aqui, o contexto bíblico nos ajuda a compreender por que o povo de Deus é chamado a cantar um cântico novo e em que consiste esse cântico novo. Você deve lembrar o Salmo 40, você lembra? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, no Salmo 40, Davi relata que esperou pelo Senhor, foi tirado de um poço de perdição, teve os pés firmados sobre uma rocha, e depois desse livramento ele testemunha, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, observe que o novo cântico nasce ali de uma nova manifestação da graça salvadora de Deus. Veja, há momentos em que o povo de Deus canta do fundo do poço. Há cânticos de lamento, de súplica e de espera. Nós já vimos isto nessa série de exposições. Mas quando o Senhor intervém, quando Ele livra, quando Ele restaura, a situação muda. E sua ação salvadora oferece novas razões para o louvor. E é também nessa direção que devemos compreender o Salmo 96. Porque o próprio texto associa o novo cântico à salvação. Ele diz, proclamai a sua salvação dia após dia. Não se trata da busca por novidade musical, como se Deus estivesse ordenando a Israel que abandonasse os cânticos antigos para produzir composições musicais mais atuais. Já vi pregadores falarem assim, especialmente gente ligada ao ministério de louvor, como se diz por aí. Porque a novidade, irmãos, não está relacionada à manifestação de um novo estilo musical. Ela está relacionada à manifestação da obra salvadora de Deus. O Deus imutável continua agindo na história e cada manifestação de sua graça oferece ao seu povo razões renovadas para celebrar quem Ele é e aquilo que fez. Essa comunhão com Deus, ela é tornada nova a cada dia. Mas observem que o cântico não permanece voltado para dentro da comunidade. A mesma boca que canta ao Senhor recebe a ordem de anunciar aos homens, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. A palavra traduzida pela nossa revista atualizada, proclamai, literalmente é a mesma empregada para anunciar boas novas. A ideia é essa, anunciai as boas novas da sua salvação. É a mesma palavra, por exemplo, utilizada em Isaías 52:7, e você conhece, porque Isaías 52:7 é mencionado em Romanos capítulo 10. Você vai ver que ele diz assim, em Isaías 52:7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir o quê? A salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Que diz a Sião, o teu Deus reina. Essa é a mesma expressão usada, ou o mesmo texto utilizado, citado por Paulo, como quando ele fala sobre a obra missionária. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Em Romanos capítulo 10, verso 15, ele diz, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, esse verbo proclamar traz essa ideia de anunciar boas novas, boas notícias. Então, observe primeiro que é a mesma mensagem do Salmo, dizer entre as nações, reina o Senhor. Diga a Sião, o teu Deus reina. Em segundo lugar, em ambos os textos, o conteúdo das boas novas é a intervenção salvadora do Senhor. O cântico do Salmo 96, portanto, não é apenas expressão de louvor, irmãos. Ele carrega uma mensagem.
O louvor do povo de Deus carrega uma mensagem. Há boas novas a serem anunciadas. E quais são as boas novas? Deus é um Deus que salva. Percebam como os paralelismos dos versos 2 e 3 desenvolvem essa mensagem. O salmista fala da sua salvação, depois ele fala da sua glória, e então das suas maravilhas. Um termo que traz a ideia de um feito que o Senhor faz, que leva as pessoas a ficarem perplexas, espantadas. Essas expressões, elas apresentam 3 assuntos conectados. Porque as maravilhas operadas por Deus, elas manifestam sua glória. E a sua salvação é uma das grandes manifestações dessa glória. Então, quando o povo anuncia aquilo que Deus faz, ele torna conhecido quem Deus é. Por isso, no Salmo 96, adoração e proclamação, preste atenção, igreja, não podem ser separadas. Os adoradores são os mensageiros. Aqueles que conhecem a glória de Deus são chamados a anunciá-la. Mais do que isso, não é só uma questão de dever. Aquele que entende, que conhece a glória de Deus, ele é impulsionado a anunciá-la. Ele não pode deixar de falar das coisas que tem visto e ouvido. Por isso, quando nós adoramos, mas não evangelizamos, nós estamos nos contradizendo. Talvez o nosso louvor esteja sendo hipócrita. Porque louvor e proclamação caminham juntos. Porque os servos de Deus não apenas experimentam sua salvação, mas eles a tornam conhecida. Por isso o povo não canta apenas diante de Deus, ele canta também de tal maneira que o mundo ouça acerca desse Deus. Há aqui, meus irmãos, um princípio que atravessa a história da redenção. Você sabe, Israel havia recebido privilégios que as demais nações não possuíam. E em algum momento eles se gloriavam disso e achavam que isso era algum tipo de preferência circunscrita a eles. O Senhor havia realizado entre eles seus atos salvadores, havia estabelecido com eles a sua aliança, e lhes havia revelado a sua lei, a sua palavra. Mas esses privilégios traziam consigo uma vocação, meus irmãos. Pois a eleição particular de Israel nunca teve como objetivo final o confinamento da bênção. Por meio do povo da aliança, Deus queria fazer, sempre quis, a sua glória conhecida entre as nações. Isto é muito importante para nós, que prezamos tanto a doutrina da eleição. Nós somos eleitos e predestinados não para nosso benefício único. Nós somos eleitos para proclamar a glória do Senhor às nações. É por isso que a convocação se expande: cantai ao Senhor todas as terras, dizei entre as nações, entre todos os povos anunciai suas maravilhas, porque o Deus que Israel adora não é uma divindade tribal, cuja autoridade termina nas fronteiras de Canaã. Observe comigo que os versos 4 e 5 apresentam a razão, porque devemos proclamar, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Há aqui um contraste intencional entre deuses e ídolos. O salmista não está reconhecendo a existência de diversas divindades verdadeiras e afirmando que o Senhor ocuparia a posição mais alta do panteão. Essa é a visão das culturas politeístas ao redor de Israel. Não é isso. Os chamados deuses dos povos, ele diz, são ídolos. E essa palavra significa que eles são entidades sem a divindade que lhes é atribuída. Em contraste, o Senhor, porém, fez os céus. Essa última afirmação estabelece a diferença absoluta. Ele não é parte da criação. Deus não depende dela. Não pode ser comparado às divindades produzidas pela imaginação humana. Ele é o Criador dos céus. Ele está falando do reino espiritual ou do espaço sideral. Por isso, todas as terras devem cantar ao Senhor. Então, aquele que Israel reconheceu como seu Redentor
é também o Criador e o dono de todos os povos. Por isso o versículo 6 completa esse retrato. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Há aqui um acúmulo intencional de dois pares de termos. Glória, que é o mesmo que esplendor, o brilho, e majestade. Força e beleza ou formosura. Essa linguagem, ela remete à figura da corte do rei. Quando o rei em sua corte aparece com suas vestes reais. Tudo aquilo que os homens procuram atribuir aos falsos deuses pertence verdadeiramente em perfeição ao Senhor. Aqui, meus irmãos, nós começamos a compreender a natureza do novo cântico. Ele não surge da tentativa de, preste atenção, produzir uma experiência religiosa. A gente precisa cantar cânticos mais alegres e bater palmas e dançar para que a gente se alegre. O cântico novo não surge da tentativa de produzir uma experiência religiosa. Ele surge da contemplação da glória de Deus, revelada em seu caráter e em suas obras. Então, meus irmãos, o povo canta porque Deus é grande. Canta porque Deus salva. Canta porque Deus criou os céus e a terra. Canta porque glória, majestade, força e formosura pertencem a esse Deus. O conteúdo do louvor, portanto, ele é determinado não pelo sentimento do adorador, mas pelo objeto do seu louvor. E aquilo que era verdadeiro para Israel alcança uma dimensão ainda maior na igreja de Cristo. Porque se as intervenções salvadoras de Deus na antiga aliança davam ao seu povo novas razões para cantar, nós contemplamos a manifestação culminante da sua salvação na pessoa e obra de Jesus Cristo. Porque o Filho de Deus assumiu nossa natureza. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dentre os mortos e conquistou para si um povo. Por isso, quando chegamos a Apocalipse 5, nós encontramos os redimidos cantando novamente um novo cântico. Agora diante do Cordeiro. Está lá em Apocalipse capítulo 5. O mesmo que neste Salmo 96 que estamos expondo. Veja no verso 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Veja, agora os redimidos, veja, o Salmo 96 diz: cantai ao Senhor todas as terras, anunciar entre as nações a sua glória. E Apocalipse vê o cumprimento disso. Todas as nações ali, gente de toda tribo, língua, povo e nação, exaltando o Cordeiro de Deus. Então aquilo que o Salmo 96 ordenava, começa a aparecer em Apocalipse em sua consumação. O novo cântico que deveria anunciar a salvação entre as nações, torna-se, no último livro, o cântico dos próprios redimidos, provenientes dessas nações. Você está percebendo o que está a acontecer aqui? Nós temos a Escritura toda em nossas mãos. E nós estamos vendo o princípio, o meio e o fim. Nós estamos vendo que o Salmo 96, ele tem a convocação às nações. No Salmo 96, as nações recebem a convocação. Mas no Apocalipse, nós já as encontramos diante do trono. Elas obedeceram. Nós estamos vendo o futuro. A ordem divina mostrou-se eficaz na história da redenção. A salvação do Senhor foi proclamada. Deus reuniu para si adoradores entre os povos. Sabe o que isto significa, amados? Que quando nós cantamos, agora há pouco na liturgia, cantar ao Senhor um cântico novo, nós estamos de fato profetizando. Não naquele sentido neopentecostal, de falar alguma coisa positiva, mas nós estamos anunciando, estamos ordenando algo cujo cumprimento
vai acontecer cabalmente, está acontecendo. Nações estão se convertendo a Cristo e um dia todas elas estarão lá. O que cantamos aqui vai acontecer. O que ordenamos aqui vai acontecer. Porque a boca do Senhor o disse. Por isso precisamos cantar a palavra. Por isso que não se compara cantar a palavra com cantar acerca de algumas verdades acerca de Deus. A salvação do Senhor foi proclamada. A ordem divina mostrou-se eficaz na história da redenção, porque a salvação foi proclamada e Deus reuniu para si adoradores entre os povos. Então, a igreja, ela continua participando desse movimento. Nós somos alcançados pelas mesmas boas novas, pelo Evangelho, e agora nós fomos encarregados de anunciá-la. A graça que chegou até nós não deve, portanto, irmãos, terminar em nós. A igreja não pode cantar aos domingos sobre uma salvação que permanece silenciosa diante do mundo durante a semana. Se conhecemos aquele de quem cantamos, temos algo a proclamar. Por isso, irmãos, quando cantamos, não estamos apenas expressando sentimentos religiosos. Não estamos aqui para liberar nossas emoções. Nós estamos a confessar quem é Deus e proclamando o que Ele fez. E quanto mais profundamente conhecemos a glória do Deus que nos salvou, mais razões temos para cantar e menos podemos permanecer calados diante daqueles que ainda não o conhecem. Então, é por isso que o primeiro ponto é este: cantai e anunciai. O novo cântico é um cântico que celebra a glória do Deus que salva e que a proclama. Mas depois de nos mostrar o povo de Deus cantando e anunciando a glória daquele que salva, o salmista nos dirige para as próprias nações. Ele dirige, na verdade, a sua convocação às próprias nações. Aquele cuja salvação deve ser anunciada entre os povos deve também receber deles a glória que lhe é devida. Isso nos leva ao segundo ponto. O primeiro ponto é cantar e anunciai. O novo cântico celebra a glória do Deus que salva. Segundo, tributai e adorai. O novo cântico reconhece a glória do Deus que reina. Tributai e adorai. O novo cântico reconhece a glória do Deus que reina. Esses verbos no início são aqueles que resumem as palavras-chave que anunciam um princípio. Então, o que faz do cântico do povo de Deus, que o Salmo 96 nos ordena cantar um novo cântico? Primeiro é que ele celebra a glória do Deus que salva. Segundo é que ele reconhece a glória do Deus que reina no presente. Verso 7 a 10, acompanhem comigo. Ele começa dizendo: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Observe comigo, mais uma vez, que a estrutura poética reforça a convocação por meio de uma repetição tríplice. Você percebe aí? Isso é o que tem a poesia, né? O salmo é poesia hebraica. Então, primeiro ele repete: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Agora, de novo, por 3 vezes ele diz: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, nos primeiros versículos nós ouvimos 3 vezes cantai, agora ouvimos 3 vezes tributai. E as famílias dos povos são então convocadas a reconhecer ao Senhor, no Senhor, aquilo que verdadeiramente lhe pertence. Ele está dizendo: conceda ao Senhor aquilo que lhe pertence por natureza. Portanto, não significa aqui que os homens possam acrescentar alguma glória a Deus, pois a sua glória não aumenta quando a adoramos, nem diminui quando os homens se recusam a reconhecê-la. Ele é eternamente glorioso em si mesmo. Tributar-lhe glória aqui significa reconhecer, confessar, celebrar a glória que já lhe pertence. Por isso o versículo 8 esclarece: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Portanto, a adoração não confere dignidade a Deus. Ela responde à dignidade que Ele possui e que Ele revela.
E observem a quem essa convocação é dirigida. Ó famílias dos povos. No primeiro movimento, Israel deveria anunciar entre as nações a glória do Senhor. Agora essas mesmas nações são chamadas a comparecer diante dele. Possivelmente é a resposta de Israel. É Israel falando às nações. Elas são chamadas a comparecer diante dele como adoradoras. Então a proclamação tem um propósito: que os homens deixem seus ídolos e reconheçam o verdadeiro Deus. Você percebe um ciclo aqui, um movimento de fluxo e refluxo. Adorar ao Senhor, quem celebra ao Senhor, deve também proclamar essa glória celebrada às nações. E uma vez ouvindo a proclamação, as nações abandonam o ídolo para celebrar o Senhor. Percebe? Há um ciclo aqui de retroalimentação. Por isso, louvor e proclamação não podem ser separados. Por isso, a verdadeira adoração produz evangelização. Esse é um cântico essencialmente missionário. É por isso que o salmista então prossegue dizendo: trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da santidade. O verbo adorar traz a ideia de prostrar-se, curvar-se em homenagem. O rei, ele exige que as criaturas se apresentem diante dele, reconhecendo sua majestade, e elas o fazem prostrando-se, colocando-se abaixo da altura em que ele está, no contexto da realeza comum. E a expressão traduzida pela nossa revista atualizada como na beleza da sua santidade, possui uma construção que é entendida por alguns intérpretes como significando no esplendor, no brilho da sua santidade, enquanto outros intérpretes a relacionam a ornamentos e vestes santas, lembrando das vestes reais, sentido que eu particularmente prefiro. Porque a ideia assim, é como o rei, quando ele apresenta, você já viu nos filmes em que há reis, quando o rei adentra num recinto, uma trombeta é tocada, e anunciando sua chegada, e um arauto diz: prostrai-vos diante do rei, ou o rei chegou, o rei está na sala. O que as pessoas fazem? Elas se prostram. Essa é a figura que ele está tratando. Ele é o rei, e com suas vestes santas. E quais são as vestes reais de Deus? Isso é muito interessante, porque as vestes reais do Senhor, a veste real do Senhor é a sua santidade majestosa, na beleza da sua santidade. É a sua santidade, a sua veste real. Então a adoração diante de Deus está associada à santidade, à beleza e à reverência devida à sua presença. Por isso a ordem seguinte é qual? Tremei diante dele todas as terras. A alegria, portanto, que caracteriza o louvor bíblico nunca elimina o santo temor. A Escritura não conhece a oposição, irmãos, que tantas vezes fazemos entre celebração e reverência. Nós podemos cantar com júbilo e ao mesmo tempo reconhecer que estamos diante de um Deus santo. Então, quanto maior a percepção de sua majestade, menos espaço existe para uma adoração banal e centrada no homem. Irmãos, a gente experimenta essa emoção em algum momento. Talvez você não tenha tido, mas você já viu nas telas, não é? Quando alguém muito importante, alguém famoso, alguém que é admirado, que é adorado, aparece no recinto. Você já viu a atitude dos fãs ou dos admiradores? E se a pessoa chegar perto, eles tremem, né? Me lembro quando o famoso jogador Cristiano Ronaldo apareceu, depois saiu do estádio e tinha uma moça. Eu acho até que era repórter, né? E nunca tinha encontrado. E aí está diante dele, e ela vira de costas, e ela treme, e ela bota a mão na boca, e ela chora, e ela não sabe o que fazer, ela está trêmula, há um certo temor. Infelizmente é diante de um homem. Mas aqui nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. E essa é a sensação, essa é a atitude que deveríamos ter. Então, veja, aqui há uma implicação necessária à igreja.
Porque se no primeiro ponto nós vimos que o conteúdo do cântico é determinado por quem Deus é e pelo que Ele fez, agora percebemos também que a maneira como nos aproximamos dEle deve corresponder ao seu caráter. Não somos nós que determinamos a partir das nossas preferências como Deus deve ser adorado, meus irmãos. Há pessoas, eu já tive a oportunidade de ouvir de pessoas que achegam-se a esse lugar e saem, não gostei desse culto de vocês não, culto meio parado, sabe? Ninguém pode dançar, ninguém pode pular, as músicas meio tristes e tal. A pessoa não sabe nem o que é uma música triste, porque uma música pode ser lenta e ser alegre. Se você estudar um pouquinho de música, você vai descobrir isso. E os músicos que estão aqui sabem o que eu estou falando. Não é? As notas têm a ver com tristeza ou alegria. Não é só o ritmo. Certo? Mas, irmãos, o culto cristão não é um espaço para entretenimento religioso. E nem é uma ocasião em que a criatividade humana assume o governo. A criatividade pode existir, mas ela não assume o governo. Nós não comparecemos diante daquele cujo nome é santo, de qualquer maneira. A alegria do culto deve ser santa. Sua beleza deve ser santa. Sua reverência deve nascer do conhecimento daquele diante de quem nós estamos. Mas o salmista ainda não chegou ao fundamento maior dessa convocação. Observe no versículo 10 que ele ordena: dizei entre as nações, reina o Senhor. Esse é um daqueles salmos, né? Os salmos do rei que nós falamos. Aqui aparece então uma das grandes afirmações do salmo que celebram o reinado de Deus. E essa declaração explica porque todas as famílias dos povos são chamadas a tributar-lhe glória. O Senhor não reivindica a adoração das nações como um rei estrangeiro que pretende ampliar seus domínios. As nações já pertencem ao âmbito do seu governo, porque Deus reina sobre Israel. O Deus que reina sobre Israel é o rei de toda a terra. E muitas nações não sabem disso, que o Senhor reina. E nós precisamos dizer a elas. Isso também explica a relação entre proclamação e adoração. Porque diferentemente das culturas politeístas ao seu redor, o povo de Deus não anuncia às nações uma divindade particular que elas podem acrescentar às suas próprias crenças. As nações pagãs são assim. Elas podem acrescentar e importar um Deus de outra nação, de outra etnia. Em nosso país, há muitas pessoas que adoram a deuses, a entidades de outro lado do mundo. Mas não é assim com o povo de Deus. A mensagem é muito mais radical. Ao dizer reina o Senhor, está dizendo só Ele deve ser obedecido e adorado. O Novo Testamento nos permite contemplar a plenitude dessa verdade, meus irmãos, na exaltação de Cristo. Depois da sua humilhação até a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira. A Bíblia diz em Filipenses 2, de 9 a 11, Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o que é que isso significa? Reina o Senhor Jesus. É o que nós devemos dizer. O Evangelho, portanto, não oferece Cristo como mais uma possibilidade religiosa entre tantas outras. Ele deve anunciar aos homens que o Rei diante de quem todos deverão se curvar é apenas um, Jesus Cristo. Assim, a convocação das famílias dos povos para se prostrarem diante do Senhor encontra sua expressão cristológica na confissão universal do senhorio de Cristo. Por isso, antes de enviar seus discípulos às nações, o que o Cristo ressurreto falou? Em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, em todo o universo. Amados, nossa missão como igreja repousa sobre o reinado de Cristo. E saber que o Senhor reina, confiar que o Senhor reina, faz toda a diferença. Quando nós tememos diante de qualquer ameaça, e nós tememos os homens, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus ordena por temor de homens, nós estamos, na verdade, mostrando que nossa confiança no reinado do Senhor não é firme. Deus reina, Cristo reina.
Nós não vamos ao mundo para tentar estabelecer um reino cuja vitória permanece incerta. Nós vamos porque o rei já recebeu toda a autoridade e ordenou que todas as nações sejam chamadas ao discipulado e à obediência. Irmãos, é essa confiança de que Cristo reina que leva os nossos irmãos da igreja perseguida a, com coragem, mesmo sob tortura, continuar professando o nome de Jesus. Eles entendem que Cristo reina. O versículo 10 acrescenta duas manifestações desse governo. Veja, ele diz que ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Então, primeiro ele está dizendo que esse rei sustenta o mundo. A estabilidade da criação, meus irmãos, não repousa em alguma força independente de Deus. O Criador continua governando aquilo que fez. O mundo permanece porque está sob sua soberana providência. Depois o salmista declara que ele julga os povos com equidade. E a palavra aqui comunica a ideia daquilo que é reto. Ou seja, o seu governo, além de universal, é moralmente perfeito. O poder absoluto de Deus nunca se transforma em arbitrariedade, porque aquele que possui todo o poder também possui perfeita justiça. Essa verdade é necessária, irmãos, quando nós olhamos para um mundo em que governos se levantam e caem, em que autoridades abusam do poder, sociedades se agitam, e aquilo que parecia estável rapidamente desaparece. Nós até mesmo precisamos dessa verdade quando nós temos nossos conflitos internos familiares. Quantas vezes nós ficamos presos por ameaças em relações abusivas, esquecendo que reina o Senhor. Veja, a igreja não recebe a ordem de interpretar o reinado de Deus a partir da estabilidade das circunstâncias. Ela recebe uma confissão para pronunciar no meio das circunstâncias mais adversas. Você já experimentou nos momentos difíceis, quando você está cheio de medo, quando você está apreensivo, não sabendo o que vai acontecer, quando você sofre algum tipo de ameaça ao seu redor, experimente ir para a frente do espelho e olhar para si mesmo e dizer: reina o Senhor, reina o Senhor. Eu estou passando por essa dificuldade, mas reina o Senhor. Eu estou com muito medo, mas reina o Senhor. Eu estou aflito, não sei qual será o desfecho dessa crise, mas reina o Senhor reina. E Ele vai fazer a sua vontade na minha vida, e essa vontade é boa, perfeita e agradável, e no fim vai produzir o meu bem, que é transformar-me à imagem e semelhança de Cristo. Irmãos, essa confissão também confronta, portanto, nossos temores. Não significa, óbvio, que guerras, perseguições, injustiças e crises sejam irreais, mas significa que nenhuma delas constitui a realidade última. Você está passando alguma crise, ela não é a realidade última. Reis continuam debaixo do rei, nações continuam debaixo do seu governo, rebeldes dentro da sua igreja continuam debaixo do reinado do rei. A história não escapou das suas mãos. Do que você tem medo, crente? Diga para o seu medo: reina o Senhor. Diga isto, porque Ele reina. E há também um confronto pessoal nessa declaração. Se o Senhor reina, não basta admirá-lo, não é apenas confiar. O rei exige submissão. O mesmo salmo que nos convida a cantar chama-nos a nos prostrar. Nós não podemos então celebrar, irmãos, o reinado de Deus enquanto preservamos cuidadosamente áreas da vida nas quais pretendemos continuar soberanos. Não é essa área aqui, Senhor. Deixa que eu cuido. Essa daqui, eu acho que eu cuido melhor. Pastor, eu sei que Deus falou isso, mas se eu fizer assim, vai acontecer assado. Então, a minha soberania aqui precisa se estabelecer. Não, não é assim. Nós não podemos celebrar o reinado de Deus e pretender continuar soberanos em qualquer área da nossa vida. Tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome inclui reconhecer seu direito sobre nossa consciência, sobre nossa família, sobre nossos bens, sobre nosso tempo e sobre nossa obediência.
O novo cântico, portanto, meus irmãos, não celebra apenas um Deus que realizou feitos salvadores em favor do seu povo. Ele é também uma confissão daqueles que reconhecem quem governa o mundo. Em meio às pretensões dos ídolos, às reivindicações dos homens e às instabilidades da história, o povo de Deus continua anunciando uma verdade que não envelhece, não depende das circunstâncias. Reina o Senhor. E é somente diante dele que o povo se prostra. E se o Senhor reina, meus irmãos, então a história não caminha sem direção. O rei que sustenta o mundo e governa os povos conduzirá sua obra ao fim determinado. Por isso, depois de convocar as nações à adoração, o salmista amplia o coro. Veja agora os próximos versículos 11 a 13. Agora céus, terra, mar, campos e árvores são chamados a celebrar a chegada do rei. Isso nos leva ao terceiro princípio. Lembra? Vamos relembrar. Cantai e anunciai. O que é um novo cântico? O novo cântico celebra a glória do Deus que salva. Segundo, tributai e adorai. O novo cântico reconhece a glória do Deus que reina agora. Terceiro, alegrai-vos e exultai. O novo cântico antecipa a glória do Deus que vem. Alegrai-vos e exultai. O novo cântico antecipa a glória do Deus que vem. Leia comigo, veja comigo os versos 11 a 13. Alegrem-se os céus. Veja, você percebe a ampliação? Ele não está mais falando só as nações, agora ele fala a criação. Alegrem-se os céus. Esse plural significa todo o espaço acima. Estrelas, mundos e trovões rolantes, como diz no nosso hino. Anjos e demônios. O céu e o inferno, porque ele reina no inferno. Ele disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Veja como a linguagem muda de proporção. Até aqui o salmista havia convocado terras, nações, povos e famílias dos povos. Agora a convocação alcança a própria criação. Céus e terra, mar e campo, árvores e tudo quanto existe é poeticamente personificado como participantes de uma grande celebração. E os paralelismos produzem um efeito de totalidade, né? Céus e terra é o que se chama como figura de um merisma. Você toma um dual para descrever o todo. Era como os israelitas se referiam ao universo, ao cosmos. Então, céus e terra abrangem os grandes domínios da criação. Depois o poeta percorre o mar, o campo e o bosque. E o horizonte vai sendo preenchido até que pareça não haver parte alguma do mundo que permaneça silenciosa. O cântico iniciado nos primeiros versículos alcança proporções cósmicas, portanto. Mas o que convoca tamanha alegria? O verso 13 responde: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. No texto original é assim, é ainda mais enfático, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. A nossa tradução, aliás, ela preserva bem esse efeito. Porque vem, tem assim, porque vem julgar a terra. No hebraico é porque vem julgar a terra. É mais forte a ênfase. O salmista contempla a chegada desse Senhor. Ele salva, ele reina. Preste atenção, igreja. Ele está voltando. Ele vem. E nós o veremos. Ele vem. Pare para pensar nisso. Ele vem, ele virá um dia. E o salmista então está a contemplar a chegada do Senhor e diante dessa perspectiva ele convoca toda a criação a se alegrar. Isso pode nos causar algum estranhamento porque aprendemos a associar a ideia do juízo quase exclusivamente ao medo, não é? Se ele vem julgar a terra, eu tenho que temer. Se eu estou em Cristo, não. Se eu não tenho Cristo, sim. E então, para o salmista, a vinda do juízo é motivo de júbilo. E a razão está na natureza daquele que julga. Julgará o mundo com justiça e os povos
consoante a sua fidelidade, o seu caráter fiel. Ou seja, o mundo não será entregue a um julgamento caprichoso e arbitrário. Aquele que vem julgar é perfeitamente justo e inteiramente fiel. E o seu veredito corresponderá ao seu próprio caráter. Para quem conhece o mundo marcado pelo pecado, irmãos, isso é uma boa notícia. Nós convivemos com injustiças que nunca são reparadas, com crimes que permanecem ocultos, com opressores que morrem sem responder pelos males que praticaram. Nós convivemos com inocentes que sofrem sem receber a reparação e sistemas humanos nos quais a justiça frequentemente é corrompida. O Salmo 96 anuncia que nenhuma dessas coisas terá a palavra final. O mundo terá um julgamento perfeitamente justo, porque terá diante de si um juiz perfeitamente justo. Por isso a criação se alegra. E há profundidade nessa imagem, irmãos, que se torna mais clara quando seguimos a história bíblica. Observe, a criação que aparece celebrando no Salmo 96 é a mesma criação que desde a queda sofre os efeitos do pecado humano. Você sabe que quando Adão caiu, a maldição não alcançou somente sua existência individual. Vimos isso no estudo sobre depravação total. A própria terra foi amaldiçoada por sua causa. O Senhor disse: maldita é a terra por sua causa. Espinhos e abrolhos passaram a testemunhar que o pecado introduziu desordem no mundo criado. Séculos depois, o apóstolo Paulo descreve essa condição em Romanos 8. Você lembra? Versos 20 e 22. Ele afirma que a criação ficou sujeita à vaidade e que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas esse gemido não é de desespero. Paulo diz que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus em Romanos 8, 21. Então, observe como a Escritura conversa consigo mesmo, como a Escritura interpreta a Escritura. O Salmo 96 e Romanos 8 contemplam a criação em dois registros que se completam. Em Romanos, ela geme enquanto espera. No Salmo, que antecipa a consumação, ela canta porque o rei vem. Assim, aquilo que aparece no Salmo, por meio da poesia, ganha maior clareza no desenvolvimento da revelação. A vinda do Senhor para julgar não significa apenas a condenação do mal. Significa que Deus conduzirá a sua obra ao estado em que o pecado não mais profanará aquilo que Ele criou. O juiz vem para pôr fim à injustiça e estabelecer publicamente a redenção ou a retidão do seu governo. O Novo Testamento identifica aquele que virá para julgar o mundo. Você lembra que em Atenas, Paulo anuncia em Atos 17, 31, que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O Cristo que veio em humilhação, irmãos, Ele não virá mais com a coroa de espinho. Por isso as imagens de Cristo, mesmo nas histórias infantis, são insensatas. Ele não está mais com coroa de espinho. Ele vem com uma coroa de glória. Aquele que foi julgado pelos homens comparecerá como juiz desses homens. Aquele que recebeu uma coroa de espinho será manifestado como um rei absoluto. Aquele que ressuscitou dos mortos é a garantia de que Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça. Por isso o novo cântico possui também uma dimensão futura. Ele não celebra somente aquilo que Deus já fez. O novo cântico antecipa com alegria aquilo que Deus ainda fará. Então o povo de Deus, irmãos, ele cultua a Deus olhando para trás, reconhecendo seus atos de salvação. Ele canta e celebra o seu governo no presente. E ele canta olhando para frente, esperando a chegada do rei. E essa esperança nos conduz à consumação da história da redenção. O movimento iniciado em Gênesis 3, quando a criação foi submetida aos efeitos da queda, não termina em Romanos 8 com uma criação eternamente gemendo. O que diz o Apocalipse? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21. Veja, a Bíblia começa com Deus criando os céus e a terra, e termina com novos céus e nova terra. E entre esses dois extremos está a história da redenção. O pecado introduziu a maldição. Cristo veio para realizar a redenção. Cristo virá novamente para consumá-la.
É por isso que as árvores podem se regozijar, o campo pode folgar, o mar pode rugir e a terra pode exultar. A criação não está celebrando sua destruição, mas aguardando a libertação do cativeiro da corrupção. Isso também corrige uma compreensão empobrecida, meus irmãos, da esperança cristã. A nossa esperança final não consiste simplesmente em escapar desse mundo e existir eternamente como almas desencarnadas no céu, vestidas de branco. Isso é espiritismo. Nós esperamos a ressurreição do corpo e a consumação do reino de Deus em uma criação libertada da corrupção. Esperamos novos céus, mas também nova terra, nos quais habita a justiça. Porque o Deus que criou todas as coisas não abandonará a sua criação ao pecado. Ele consumará seu propósito redentor. Então, meus irmãos, uma palavra de consolo para o crente que sofre diante da injustiça. Talvez nesta vida você veja males que não serão reparados diante dos seus olhos. Talvez veja o perverso prosperar e o justo sofrer. Talvez carregue feridas causadas por pecados pelos quais ninguém jamais vai lhe pedir perdão. O Salmo não nos manda fingir que essas coisas não importam. Todavia, ele nos convida a olhar além delas para o dia em que o justo juízo irá. E guarde isso, nenhuma injustiça será esquecida. Toda injustiça será reparada. Nenhum mal escapará ao seu julgamento. Mas essa mesma esperança contém uma advertência. A alegria diante da vinda do juiz pertence àqueles que podem recebê-lo como seu redentor. Porque o Deus que vem estabelecer justiça também julgará o pecado. Portanto, se você não tem Cristo e ainda não se converteu a Cristo, você precisa se converter a Ele. Porque esse dia, para quem não tem Cristo, é dia de trevas e negridão. Dia de terror e de destruição. Portanto, o anúncio de sua vinda chama os homens ao arrependimento, enquanto ainda se proclama a sua salvação dia após dia. O Evangelho, meus irmãos, anuncia o Salvador antes que aquele que não tem Cristo se encontre diante do juiz. Então, para a igreja, essa esperança produz perseverança. Nós não medimos o sucesso do reino de Deus pelo que nós conseguimos enxergar em uma geração, nem abandonamos a proclamação porque as nações parecem resistentes, tampouco perdemos a esperança porque a criação ainda geme. Nós sabemos onde a história caminha. A igreja trabalha, testemunha, sofre e adora a espera daquele que vem. Aqui nós compreendemos a amplitude do novo cântico. Ele nasce da salvação realizada por Deus. É entoado sob o governo do rei e se projeta para o dia da consumação. Você entende por que na nossa liturgia nós começamos reconhecendo a presença do rei? Porque nós prosseguimos suplicando a misericórdia do rei na confissão. Depois nós celebramos a glória do rei e agora estamos ouvindo a palavra do rei. Porque o cântico, ele mostra que Deus reina. Hoje ainda ouvimos seus gemidos, os gemidos da criação. Mas o Salmo 96 nos convida a ouvir pela fé o cântico que virá. Alegrem-se os céus, a terra exulte na presença do Senhor. E eu concluo, irmãos. Ao chegarmos ao final deste salmo, nós podemos compreender melhor porque o salmista começa com aquela convocação. Cantai ao Senhor um cântico novo. O novo cântico não nasce da procura pela novidade, mas do encontro do povo de Deus com a sua glória. É o cântico daqueles que conhecem o Deus que salva, que vivem sob o governo do Deus que reina sobre todas as nações e que esperam pelo Deus que vem. Isso nos obriga a perguntar, aplicando essa mensagem, que espécie de cântico nós temos oferecido ao Senhor? O quanto o nosso coração está confiante nessas verdades, que Ele salva, que Ele reina e que Ele virá. Eu não me refiro apenas às músicas que cantamos no culto. Eu me refiro à resposta de nossa vida àquilo que Deus revelou acerca de si mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos quando a nossa fé é provada. Porque é possível pronunciar palavras corretas e permanecer pouco impressionado com a grandeza daquele de quem falamos. É possível cantar sobre graça sem assombro diante da graça. Cantar sobre a cruz sem gratidão pela cruz. E confessar que Cristo reina e viver dominado pelo medo.
afirmar que Ele voltará e organizar a vida como se este mundo fosse nossa morada definitiva. O Salmo 96 nos chama de volta ao objeto da adoração. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Por isso o nosso louvor será tão superficial quanto superficial for nosso conhecimento de Deus. Por isso você não precisa de técnicas para fabricar emoções religiosas. Você precisa contemplar pelas Escrituras a glória de Deus. Quando a verdade de Deus enche a nossa mente, ela ordena também os nossos afetos. A sua santidade produz temor, sua majestade, reverência, sua salvação, gratidão, seu reinado, confiança e sua promessa de voltar, esperança. Mas o Salmo também nos pergunta o que fazemos com aquilo que cantamos. Porque a salvação que chegou aos nossos ouvidos deve chegar por meio de nós aos ouvidos dos outros. Os adoradores são mensageiros. Não podemos continuar indiferentes. Há pessoas em nossa família que precisam ouvir as boas novas. Há vizinhos, colegas de trabalho, amigos que precisam, que vivem diante dos mesmos ídolos que o Salmo denuncia, ainda que esses ídolos tenham outros nomes. E há povos que ainda precisam ouvir acerca de Cristo. A igreja, portanto, que ora santificado seja o teu nome, deve desejar que esse nome seja conhecido. E por fim, meus irmãos, por fim, este salmo nos ensina a cantar enquanto esperamos. Talvez esta seja uma das aplicações mais necessárias para alguns de nós. Cantar, igreja, não murmurar. Porque às vezes a gente canta no culto, mas na segunda-feira a gente murmura. Qualquer coisa que dá errado, puxa vida, eu sabia. Eu sabia. Estava demorando. Nem sempre nossa experiência presente parece combinar com um cântico de alegria. Ainda há enfermidade, ainda há pecado, ainda há morte, injustiça e lágrimas. Ainda vemos a criação gemendo e nós mesmos gememos com ela. O cristianismo não nos ensina a negar esse sofrimento, irmãos, nem transformá-lo artificialmente em euforia religiosa, mas ele nos dá algo melhor: esperança. O rei vem. E porque ele vem, a dor, você sente dor agora? A dor não terá a última palavra. Você sofre injustiça? A injustiça não terá a última palavra. Está escravizado por pecado? O pecado não terá a última palavra. A morte não terá a última palavra. Jesus Cristo terá a última palavra. Por isso, irmãos, continuamos cantando, porque fomos alcançados por uma salvação que não poderíamos produzir. Proclamamos porque o evangelho que chegou até nós deve seguir adiante. Vivemos em submissão porque o Senhor reina. E esperamos porque aquele que morreu e ressuscitou virá novamente para julgar o mundo com justiça e conduzir sua obra à consumação. Até aquele dia, a igreja continua entoando o novo cântico. E cada vez que pecadores ouvem o evangelho, abandonam seus ídolos e se unem ao povo de Deus, novas vozes entram nesse coro. Mas chegará um dia em que a convocação deste salmo alcançará a sua expressão plena. Aquilo que Israel cantou em esperança, aquilo que a igreja proclama hoje pela fé, estará diante dos nossos olhos. Os redimidos de toda a tribo, povo, língua e nação. E eu quero terminar com essa leitura em Apocalipse 5, porque ela é o cumprimento do Salmo 96. Observe que da mesma forma que o Salmo traz um movimento de Israel para toda a criação, é isto que vai acontecer. É isto aqui que vai acontecer, igreja. Verso 8, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, que representam aqui na simbologia de Apocalipse toda a igreja, da velha e da nova aliança, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, de ouro, cheias de incenso,
que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar os livros e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esses são o povo de Deus, mas observe que a ele se junta outro coro, verso 11. Vi e ouvi uma multidão, uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, honra, glória e louvor. Mas não é suficiente. Toda a criação precisa juntar-se, por isso ele diz: então ouvi que toda criatura, isso inclui animais, os inanimados, os rios, o mar, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que cântico glorioso esse, que só os teus filhos podem cantar, porque só eles estão unidos a Cristo. Só eles têm o Espírito Santo. Só eles têm a tua palavra. Mas também é um cântico que não pode ficar conosco. Ensina-nos a cantar, Senhor. Cantar com alegria, cantar com temor. Cantar em submissão, com reverência. E proclamar aquilo que cantamos. Entendendo que nós entoamos um novo cântico porque ele celebra o Deus que salva. Porque ele celebra o Deus que reina. Porque ele espera o Deus que vem. Que isso enche o nosso coração não só de esperança, mas de louvor e de adoração. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.